A canela é amplamente utilizada como condimento para doces, bolachas, bolos e tem um sabor bastante característico, não é verdade? Agora, se eu te contasse que canela não tem gosto de nada. Como assim, professor? Gosto de nada? O sabor da canela é muito perceptível. Pois é, mas ela não tem gosto de nada. Se você tiver canela em pó aí na sua casa, faça o seguinte experimento. Coloque a canela em pó dentro de uma colherinha, tampe o seu nariz e coma. Você vai perceber que não tem gosto de nada. Que no momento que você solta o nariz, esse gosto preenche a sua boca. Porque, na verdade, não é o gosto que você está sentindo. É o cheiro da canela que se mistura para te dar a percepção de sabor. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia, eu exagerei na canela e te convido. Vem comigo! Tatuzada querida, nessa última aula a respeito dos sentidos do corpo humano, a gente vai conversar a respeito de olfato e de paladar, que são sentidos que estão envolvidos nas percepções de substâncias químicas que chegam pelo ar ou por alimentos que se diluem em meio à nossa saliva sobre a superfície da língua. Gente, olha só, a primeira coisa interessante para a gente saber, já que a gente começou falando a respeito de sabor, de gosto, de olfato, é que a palatabilidade, ou seja, o sabor dos alimentos, tem uma relação com olfato, paladar e textura. Como assim, professor? Textura? A textura interfere no sabor das coisas? Claro que interfere. Vamos pegar um exemplo bem simples. Quase todo mundo come arroz e feijão, não é verdade? Você sabe qual que é o gosto do feijão, você sabe qual que é o gosto do arroz. Se eu pegar arroz e feijão e bater num liquidificador e te oferecer para você tomar num copo, você vai achar isso legal? Você vai achar isso palatável? Provavelmente não. E não é por causa do gosto do feijão, que ainda está lá. E nem por causa do gosto do arroz, que ainda está lá. E sim por causa da textura. Então a textura interfere sim na nossa vontade ou não de comer, no sabor das coisas. Beleza? Então vamos entender primeiro o olfato. Olha só, as nossas células olfativas ficam no teto da sua cavidade nasal. Então aqui você tem as narinas e aí para dentro você tem a cavidade nasal. O teto da cavidade nasal é cheio de terminações nervosas essas que estão associadas a um bulbo olfativo. O bulbo olfativo fica em cima do osso do teto nasal. Então o bulbo é essa estrutura aqui, você tem o osso do teto nasal, você tem uma camada epidérmica e aí você tem neurônios especializados na captura de substâncias químicas que chegam pelo ar, que chegam até a sua cavidade nasal. Essas substâncias químicas vêm do ambiente ou do alimento que você está comendo e começam a se difundir em meio à cavidade nasal. Normalmente se associam a um muco que a gente tem em grande quantidade no teto da cavidade nasal e essas substâncias são percebidas por dendritos das células olfativas. Lembre-se, essas células olfativas são quimiorreceptoras. Elas recebem substâncias químicas. Essas substâncias químicas, pessoal, elas vão se aderindo aos dendritos e lá nos dendritos nós temos proteínas normalmente que reconhecem cada uma dessas substâncias e vão gerar impulsos nervosos. Impulsos nervosos que começam aqui no dendrito, passam pelo corpo celular, chegam ao axônio, e vão entrar lá em neurônios que estão dentro do bulbo olfativo. A partir do bulbo olfativo, esse impulso nervoso vai ser transmitido ao seu sistema nervoso central e você vai ter a percepção de olfato. Você vai perceber quimicamente o que está ao seu redor. Claro, tem pessoas que são mais sensitivas nesse sentido e tem pessoas que são menos sensitivas. E também existe uma questão de treino. O seu nariz pode treinar para perceber melhor ou pior determinadas substâncias químicas. Beleza? Então, muito simples o olfato, lembre-se aí do bulbo olfativo associado a neurônios especializados, as células olfativas que estão junto à epiderme do nosso teto da cavidade nasal. Agora venha para cá. Nós temos o paladar. O paladar também pode ser chamado de gustação. Inclusive eu gosto mais desse nome, porque a gente pode separar o que é paladar, que é um conjunto de percepções, da gustação, que é simplesmente uma percepção química que ocorre na sua língua. Então lá na nossa língua,
a gente tem várias papilas diferentes. E já esquece uma coisa que você aprendeu normalmente lá no ensino fundamental, as regiões de percepções da língua. Ah, na ponta eu percebo o doce, dos ladinhos eu percebo o salgado, mais pro fundo o azedo, lá no fundão o amargo. Essa ideia de mapeamento da língua não existe mais. Claro, existem alguns tipos de papilas que conseguem captar melhor determinadas substâncias e estão concentrados em algumas áreas da sua língua, mas todas as regiões da sua língua conseguem perceber todos os sabores, com exceção lá do fundão. Então algumas coisas você não consegue perceber lá no fundo da sua língua, mas no restante da sua língua você percebe tudo. E quais são esses sabores, professor? O doce, que é uma percepção à presença de glicose, o salgado, que é uma percepção principalmente à presença de sódio, do íon sódio, o azedo, que é a percepção dos prótons de H+, lembre-se que azedo é associado à substância ácida. Substância ácida é aquela que libera H+. O amargo, que são vários sabores diferentes. Quantos vários, professor? Mais de 200 sabores diferentes. Então, a percepção de amargo não é uma coisa só. A gente tem ela na cafeína, a gente tem ela em taninos, a gente tem ela em várias substâncias diferentes, inclusive a partir dessa percepção que genericamente a gente chama de amargo, que a gente vai ter realmente o nosso paladar mais ou menos apurado. Porque aqui você tem percepção de glicose, aqui você tem percepção de sódio, aqui você tem percepção de hidrogênio na sua forma iônica. E todos os outros sabores praticamente serão amargos. Tudo. Então, o que vai mudar o gosto de uma coisa para melhor ou pior é a intensidade, a quantidade dessas substâncias químicas amargas que você vai perceber lá na sua língua. E existe sim um quinto sabor que às vezes é esquecido. Ele foi oficializado no ano de 2000, mas descoberto em 1908 por um cientista japonês, um gosto chamado de umami, que é a percepção a um aminoácido denominado de glutamato. Professor, mas o que é o gosto umami? É um pouco difícil de explicar o que é o umami, mas a nossa primeira percepção do umami é muito notável no leite materno. Professor, mas eu não lembro qual que é o gosto do leite materno. Então pensa no gosto de cogumelos. Não cogumelo em conserva, que vai ter um monte de outras coisas juntos. Pensa um cogumelo fresco. Cogumelo que dá para comer, não qualquer cogumelo. Aquele gosto que é característico dos cogumelos, que é um pouco terroso, que é um pouco aveludado, aquilo lá é o umami. Ele está presente também em vários tipos de vinhos, ele está presente no camarão, ele está presente em grande quantidade em alguns tipos de queijos. É um sabor que ele dá inclusive uma atenuada em alguns sabores muito exagerados, como ácidos, e às vezes realça a percepção do sódio. Então, às vezes, com esse glutamato, a gente precisa salgar menos as coisas para ter uma percepção de sabor. Então, é interessante esse umami e você pode pesquisar a respeito dele, porque tem muita coisa legal, inclusive na culinária, só da percepção desse sabor aqui. Agora, o que acontece lá na nossa língua? Nós temos várias papilas diferentes e uma delas é relacionada à textura. Então, existe uma papila gustativa que não sente gosto em si. Então, ela não é uma papila, digamos, de quimiorrecepção. Ela é uma papila de percepção de texturas, de superfícies. É ela que vai permitir você identificar alguma coisa por uma percepção tátil. Então, tem muita gente, por exemplo, que não gosta de buchada, mas nunca provou buchada. E buchada é muito bom. Mas, enfim, você não gosta de buchada por quê? Primeiro, às vezes o cheiro não te apetece. Mas segundo, que você olha lá na panela, aquela buchada, olha aquela textura e aquilo lá não é legal para muitas pessoas. Para quem prova e gosta é legal sim, mas beleza. Essa percepção que a gente tem é a partir das papilas filiformes. Se eu colocar uma coisa bem áspera lá na sua boca, você vai perceber essa aspereza. Se você colocar uma coisa macia, uma coisa pastosa, uma coisa crocante, tudo isso é percebido a partir de papilas filiformes. Elas recebem esse nome porque elas são afiladas, eles têm formato de fiozinho. Dá para ver ela, inclusive, com uma lupa, não precisa de microscópio para observar. A gente também tem outros tipos de papilas. As fungiformes, que os cientistas descrevem ela com formato de fungo, assim,
Não acho muito parecido, mas tudo bem. Existem as foliáceas, que são formatos de laminazinhas, e existem as circunvaladas. As circunvaladas formam botõezinhos, normalmente lá no fundo da sua língua. Se você ir ao espelho, botar a sua língua para fora, você consegue perceber essas papilas. Todas elas percebem vários sabores diferentes, mas, por exemplo, as circunvaladas são mais sensíveis a alguns tipos de substâncias de caráter amargo. A gente tem fungiformes, às vezes mais percebendo um pouco mais as substâncias com sódio. Enfim, a gente não tem funções bem definidas a cada uma das papilas, mas lembre-se, elas são quimio-receptoras. Elas recebem e interpretam substâncias químicas, transformando essas percepções em impulsos nervosos que vão parar lá no seu sistema nervoso central e te dar a percepção de sabor. Beleza? Segura aí que eu tenho um recado final para você antes da gente terminar a nossa aula. Se liga aí que na sequência as próximas aulas vão falar a respeito de sistemas reprodutores masculino e feminino. São aulas muito importantes, não só para biologia, não só para passar no vestibular. O que eu acabei de dizer para vocês? Eu acredito em você. Vem comigo aprender biologia na língua brasileira de sinais, as Libras, o segundo idioma oficial no nosso país. Eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 5% da população brasileira é surda. E isso representa mais de 10 milhões de pessoas. E se você, como eu, não enxerga essas pessoas por aí, se você não tem amigos surdos, nem pessoas conhecidas, isso é por falta de inclusão social. Um problema sério, não só no nosso país, mas principalmente por aqui. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia. Hoje a gente vai falar a respeito de audição. E eu te convido. Vem comigo! Vamos lá, tatuzada, vamos entender então a audição e o posicionamento corporal. Muitas vezes no ensino médio, essa aula tem o título de audição e equilíbrio. Eu não coloquei a palavra equilíbrio aqui porque, na verdade, quem nos dá equilíbrio é o sistema nervoso central. A região de orelha interna, a região do labirinto, tem a percepção de posicionamento do nosso corpo e, com base nesta percepção, sabendo se você está para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, é que o nosso sistema nervoso central vai desencadear o equilíbrio. São coisas um pouquinho diferentes, mas bem interligadas, mas eu preferi colocar o título dessa forma para que fique bem claro para você. Olha que coisa interessante, eu falei que na orelha interna nós temos a percepção da posição do corpo. Orelha, professor? Para mim só tem duas orelhas, a orelha direita e a orelha esquerda. Como assim orelha interna? O nosso sistema auditivo uma vez era separado em ouvidos, mas esse nome não se usa mais. Então a gente chama tudo de orelha. Nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Professor, e aquilo que eu chamo de orelha, que é esse negócio aqui, como é que é o nome? Pavilhão ou pavilhão auditivo, beleza? A partir do pavilhão auditivo é que vai começar a sua orelha externa. E essa orelha externa vai até a membrana timpânica, o tímpano. Depois do tímpano, nós temos a câmara timpânica, com os ossinhos lá dentro, formando a orelha média. E depois dos ossículos, junto aqui à chamada janela oval, nós temos o início já da orelha interna, a parte final do nosso sistema auditivo. Como é que funciona a nossa audição? Primeira coisa que você tem que saber, a gente não escuta qualquer barulho. A gente escuta sons que estão dentro de uma frequência que varia entre 20 Hz e 20 mil Hz. E talvez você saiba, cachorros escutam melhor do que a gente, né? Negativo. Cachorros não escutam melhor do que você ou melhor do que eu. Cachorros conseguem escutar em uma amplitude de frequência maior. O som que eu escuto e que você escuta e que o cachorro escuta tem a mesma percepção, só que cães conseguem escutar sons que nós não escutamos. Sons muito mais agudos, que vão até 40 mil Hz, e também sons mais graves, que chegam na casa dos 15 Hz. Então essa é a amplitude de audição
de um cão, de 15 Hz a 40.000 Hz. Mas isso só para você entender, que não é que ele escuta melhor, é que ele escuta mais coisas, ele escuta coisas que a gente não consegue escutar. Beleza? Muito bem. Aí imagine um som que foi desferido de qualquer coisa, esse som chega ao seu pavilhão auditivo. O nosso pavilhão tem um monte de reentrâncias, dobras, que canalizam esse som para dentro desse tubo, chamado de meato auditivo. Então o som vai para dentro do meato e vai vibrar uma membraninha chamada de tímpano, ou membrana timpânica. Tudo acontece na nossa audição a partir de vibrações. O som vibra o tímpano e com essa vibração você vai ter o movimento de um ossículo chamado de martelo, que recebe esse nome porque ele fica batendo. Batendo no quê? No próximo ossículo chamado de bigorna. Então presta atenção. Nós temos aqui o tímpano e preso ao tímpano o martelo. Toda vez que o tímpano vibra, o martelo vai bater em cima da bigorna. Lembra lá da bigorna? O que é uma bigorna? Aquela estrutura que a galera utilizava para fabricar espadas. Os ferreiros batiam o martelo em cima da bigorna. Muito bem, é essa analogia que você tem que fazer. O martelo, pessoal, ao vibrar do tímpano, vai bater em cima da bigorna. Perfeito. E essa bigorna faz vibrar um outro ossículo chamado de estribo. Estribo, para quem não sabe, é o local onde a gente coloca o pé para andar a cavalo, para você conseguir montar no cavalo. E esse ossículo aqui, tem exatamente o formato de um estribo. Massa, né? O estribo está preso a uma outra membrana que já faz parte da nossa orelha interna. Uma membrana que a gente vai chamar de janela oval. No momento que o estribo vibra, ele faz vibrar essa membraninha. E com isso, nós temos também a vibração de líquido dentro da nossa orelha interna e dentro desse caracolzinho chamado de cóclea. Mas tem uma coisa interessante. Imagine que nós temos aqui, uma cápsula toda preenchida de líquido. E eu coloquei uma membrana. Se eu tentar apertar essa membrana, o líquido lá dentro não vai se mexer. Por que não, professor? Porque líquidos não são passíveis de compressão. Você não consegue comprimir um líquido. Então, para que a gente tenha vibração de líquido aqui dentro, é necessário ter um ponto de fuga. Um ponto onde a gente consiga fazer o líquido se mexer, que vai ser a nossa janela redonda. Como é que funciona? Toda vez que a gente tem pressão sobre a janela oval, empurrando essa membraninha para frente, automaticamente a janela redonda cria uma barriguinha para fora. Olha para cá. Empurrou em cima, sai para baixo. Vai ficar fazendo assim. Para quê? Para que a gente tenha movimento de líquido lá dentro. Com esse movimento de líquido, especialmente na região da cóclea, é que nós vamos ter a nossa percepção auditiva. Como é que funciona? Por dentro desse caracolzinho aqui, nós temos o chamado canal coclear. E neste canal coclear, nós temos duas estruturas importantes que eu desenhei aqui para vocês. Uma é a membrana tectórica e a outra são essas células ciliadas. Células que a gente chama de células fonorreceptoras ciliadas. Muitas pessoas são surdas por problemas nas células fonorreceptoras, por não produzirem cílios nas células fonorreceptoras, às vezes também por lesões timpânicas, às vezes também por processos inflamatórios nessa região da cóclea, mas normalmente a surdez genética é por um problema nessas células ciliadas. O líquido que está passando aqui dentro da cóclea, pessoal, vai fazer com que os cílios dessas células comecem a se mexer. E no momento que esses cílios ficam roçando a membrana tectórica ali, por causa do movimento de líquido lá dentro, essa membraninha vai transformando esse atrito, esse roçar, em impulsos nervosos. Impulsos nervosos que serão transmitidos pelo nosso nervo auditivo, que vai chegar até o sistema nervoso central e interpretado como audição. Olha que legal! Então você tem um som que vai fazer a vibração do tímpano, que vai fazer mexer o martelo, que mexe a bigorna, que mexe o estribo, que faz mexer a janela oval junto com a janela redonda, que faz líquido começar a se mexer dentro da cóclea, que mexe esses cíliozinhos, que raspam a membrana tectórica, que gera um impulso nervoso, que vai para o seu sistema nervoso central. Que louco, né? É assim que funciona a sua audição. Antes de entrar na parte de posicionamento, eu queria falar uma outra coisa que talvez vocês tenham reparado.
A tuba auditiva. Aqui dentro da câmara timpânica nós temos um canalzinho. Aonde é que vai dar esse canal, professor? Lá na sua garganta. A tuba auditiva no passado era chamada de trompa de Eustáquio. Esse nome não se usa mais, mas aparece às vezes nos materiais didáticos, por isso que eu coloquei. Essa tuba, pessoal, comunica lá com a garganta e ela é super importante para regular a pressão dentro da sua orelha média, a pressão de ar. Como assim, professor? Provavelmente em algum momento da sua vida você já passou por uma situação de ficar com o ouvido entupido por estar subindo ou descendo uma serra. Imagine, por exemplo, que você mora numa cidade de grande altitude e está indo para a praia. Você vai para um local de maior pressão. Claro, na altitude nós temos uma pressão menor do que a nível do mar, onde a coluna de ar que tem sobre a nossa cabeça é muito maior. Quando você sai de um local que tem a pressão menor para um local que tem uma pressão maior, essa pressão atmosférica vai empurrar o seu tímpano para frente. Tá vendo o tímpano aqui? Ele vai ficar empurrado, como se fosse uma barriguinha voltada para frente. E como ele está esticado para frente, ele não consegue vibrar direito. E sem vibrar direito, você não vai ter uma audição completa. Você fica com aquela sensação de ouvido entupido. A mesma coisa acontece na situação inversa. Como assim, professor? Você está saindo do nível do mar e está indo para a montanha, está indo para um morro, sei lá, centenas de metros de altura. A pressão atmosférica fora vai ficar menor do que a dentro. E aí a barriguinha do tímpano, ao invés de ser para dentro, vai ficar para fora. Isso também dificulta a vibração timpânica e com isso você não tem uma audição completa. Para que serve a tuba auditiva? Para regular a quantidade de ar e de pressão dentro da câmara timpânica. Por isso que é legal, às vezes, quando você está subindo a serra ou descendo a serra, que você tem aquela sensação de ouvido entupido, é legal você mascar um chiclete. É bom você engolir saliva, porque você abre a tuba auditiva quando engole e um pouquinho de ar que está lá na sua garganta caminha para dentro dessa região. E também está aí explicado uma coisa interessante. Tem muita gente que às vezes tem inflamação na garganta, dor de garganta, problema na garganta e depois, se não tratado direito, esse problema começa a atingir o ouvido. A pessoa tem coceira na garganta e coceira lá dentro do ouvido. Mas por que coceira dentro do ouvido? Porque muitas vezes bactérias lá da sua garganta podem subir a tuba auditiva e atingir a sua orelha média. Ok? Legal, né? Agora vamos falar do posicionamento, que tem a ver com esse monte de coisas aqui. Na verdade, eu simplifiquei para vocês, tá? Nós temos uma região aqui chamada de utrículo, que vai ter umas pedrinhas ali dentro, mas o mais importante para nós são os canais semicirculares. Na base desses canais, que são 3 arquinhos aqui, nós temos como se fossem umas ampolinhas, e dentro desses canais semicirculares nós temos líquido. Líquido que também vai interagir com os cílios e permitir o nosso posicionamento corporal. Como é que funciona isso? Se eu colocar minha cabeça assim para a esquerda, o líquido, tanto da minha orelha do lado direito quanto esquerdo, o líquido dos canais semicirculares vai se deslocar para a esquerda também. Se eu jogar minha cabeça para a direita, a gente vai ter líquido se deslocando para o lado direito também. Se eu jogar para frente, para trás, toda hora nós temos movimentação de líquido. Se eu ficar girando o meu corpo, e 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 uma hora parar, o líquido lá dentro dos canais semicirculares, por causa de um efeito de inércia, ele continua girando. Ele vai continuar girando um pouquinho. E aí, por causa desse girar de líquido dentro dos canais semicirculares e a sua percepção de visão que está parada, você fica tonto. Por que a gente fica tonto quando gira? Porque o teu labirinto, a tua região de canais semicirculares, está percebendo o movimento de líquido lá dentro. E ele está te dizendo assim, ó, você girou para a esquerda, 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 continuou girando por um tempo, mas o teu olho está parado. E essa dificuldade de entender o giro lá dentro do labirinto e a tua visão vai te deixar com uma situação de tontura. Quando você não quer ficar tonto ao girar, é bom manter o olhar num ponto fixo. É assim que fazem as bailarinas. Elas olham para um ponto fixo. Quando está terminando o limite de torção do pescoço, elas giram rapidinho para frente e olham para o ponto fixo e olham para frente e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é bem interessante, na minha opinião, e às vezes é um assunto meio negligenciado dentro do ensino. Se você está assistindo essa aula pelo seu smartphone, pelo seu celular, eu quero que você faça o seguinte experimento. Olha essa imagem que está aparecendo na tela agora. Eu quero que você olhe atentamente e fixamente para o símbolo de mais que aparece do lado esquerdo
e quero que você posicione o seu rosto a mais ou menos 30 centímetros do seu celular. Olhe fixamente, fique a 30 centímetros. Agora tampe o seu olho esquerdo e continue olhando para o símbolo de mais. Agora, gradativamente, sempre olhando para o mais, vá aproximando o seu rosto. Vá aproximando o seu rosto até a bolinha do lado direito sumir. Ela sumiu? Se ela não sumiu, você pode aproximar um pouquinho mais. Ok. O momento em que você percebe a bola do lado direito sumindo, indica que você tem naquele ponto esta bola focada em cima do ponto cego do seu olho. E sim, nós temos um ponto cego. Nós temos um local onde a gente não consegue enxergar dentro do nosso olho. Agora, se você está no seu computador, talvez você tenha que aumentar um pouco a distância e fazer o mesmo experimento. Dá certo também. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Antes da gente começar essa aula a respeito de visão, eu queria saber se deu certo o experimento para você. Você conseguiu perceber a existência de um ponto cego dentro do seu olho? Coloca aqui nos comentários. Lembra, é só ficar olhando fixamente para o maisinho que está do lado esquerdo com o seu olho esquerdo tampado. Aí vai aproximando o rosto, aproximando da tela, do celular ou do computador, e uma hora a bolinha que está do lado direito vai sumir. É nesse ponto que aquela bolinha está sendo focalizada em cima do ponto cego. Legal, né? Coloca aí nos comentários. Deu certo para você? Beleza. Vamos falar da visão? A visão nada mais é do que um sentido que se dá a partir da fotorrecepção. A gente recebe energia luminosa lá no nosso olho. Essa energia luminosa é transformada em impulsos nervosos que percorrem o nervo óptico, chegam ao nosso sistema nervoso central e vão nos dar a percepção das imagens, né, daquilo que a gente enxerga. E talvez entender o olho seja a parte mais importante dessa aula. Vamos lá, vamos entender as partes do olho por primeiro. De fora para dentro, tá, gente? Nós temos aqui a córnea. A córnea é uma membrana relativamente rígida, ela é resistente, ela é pouco flexível. E atrás da córnea, que é completamente transparente, nós temos o humor aquoso. Esse humor não tem nada a ver com bom humor, mau humor, tá? Humor é como os gregos chamavam os líquidos corporais. É daí que, inclusive, vem a expressão bem-humorado ou mal-humorado. As pessoas achavam que as pessoas, em função dos seus fluidos corporais, podiam estar de bem com a vida, estavam com os líquidos corporais de boa, um bom humor, ou podiam estar de mal com a vida, um mau humor. Os líquidos corporais não estavam muito legais. Mas beleza, você tem a córnea, essa membrana transparente do seu olho, atrás dela tem o humor aquoso, e aqui você já percebe a parte colorida do seu olho, que eu desenhei em verde, que a gente vai chamar de íris. Tá? A íris é o colorido dos olhos e eu não sei se você sabe, mas essa íris pode ser mais ou menos pigmentada de melanina, dando várias tonalidades ao nosso olho. Normalmente a gente separa em 9 tonalidades, que vão do azul claro ao preto, e essa íris tem capacidade contrátil. Ela é musculosa, então ela pode abrir, e aí você tem uma dilatação da pupila para a entrada de mais luz, ou ela pode fechar, contraindo a sua pupila, evitando que luz excessiva entre lá no seu olho. E o que é a pupila? É o espaço, é o buraquinho que nós temos no meio da íris. Tá? Então esse buraquinho ele pode aumentar ou pode contrair. Beleza? Atrás da pupila nós temos o cristalino, que hoje a gente chama mais de lente. É a lente ocular. Então você tem essa lentezinha aqui, tá, que é responsável pelo foco da sua visão. É ela que vai receber a luz e vai colocar essa luz lá num ponto focal central, que nós vamos chamar de fóvea. A fóvea é o centro focal da sua visão. Bem importante, a fóvea a gente já vai falar a respeito dela. Então a luz vem, passa através do cristalino e vai ser focada lá no fundo. Na verdade, ela vai passar pela córnea, pelo humor aquoso, chega no cristalino, passa por toda essa região chamada de humor vítreo e chega lá na fóvea. Beleza. Lá dentro do seu olho você tem algumas camadas membranosas de células. A parte branca do seu olho, mais por fora, a gente chama de esclera. É o branco dos seus olhos. Bem inelástica, bem resistente, não é tão simples assim furar um olho, porque a esclera realmente é bem fibrosa.
Abaixo aqui, ó, da esclera, você tem essa região que eu desenhei em laranjado, que a gente chama de corióide. O corióide é super vascularizado e ele é o responsável pela nutrição das células que estão lá dentro do seu olho, das células que vão captar a luz. Então, os nutrientes vêm todas pela região de corióide. Outra coisa interessante a respeito do corióide é que ele tem melanina. Ou seja, ele tem um pigmento marrom escuro. Para quê, professor? Para que a gente absorva bastante luz lá dentro, para que não fique refletindo luz dentro do seu olho. Pessoas que têm pouca melanina no corpo, pessoas muito clarinhas ou pessoas albinas que nem produzem melanina, muitas vezes são sensíveis ao excesso de luz. Às vezes vão para um ambiente muito iluminado, um ambiente com muito sol, ficam com dor no fundo do olho. Por quê? Porque a luz entra e como não tem a melanina absorvendo a luz fica refletindo dentro do olho, causando uma hiperexposição à luz que causa sensibilidade na retina. Então nós temos a corióide com uma função bem importante. Aí depois, em amarelo aqui, ó, nós temos a retina, que recobre quase toda a parte interna do seu olho, menos a região do ponto cego. E que região é essa, professor? O ponto de inserção do nervo óptico. Essa região de retina é que vai captar a luz e que vai te dar a percepção de visão. A visão que pode ser em cores ou pode ser uma visão em escala de cinza. A gente já vai entender como é que funciona. Então lembre-se que a retina capta a luz. Muito simples mesmo. Agora vem para cá. As células da visão são de dois tipos, os bastonetes e os cones. O que você tem que entender? Os bastonetes, eles não distinguem cores. Eles conseguem perceber diferenças na questão da luz e vão te dar uma visão mais ou menos em preto e branco. E esses bastonetes são extremamente numerosos. A gente tem cerca de 120 milhões de bastonetes espalhados pela retina, só que em menor quantidade na fóvea. Então a gente tem mais bastonetes fora do centro focal principal do que no centro focal. Então a gente tem bastonetes mais perifericamente do que no centro do seu foco. Beleza? Eles são muito mais sensíveis à luz. É os bastonetes que vão nos dar a visão normalmente em ambientes pouco iluminados. Então, se você está numa rua meio escura, caminhando, uma pessoa vem distante de você e você olha para ela, normalmente você não consegue distinguir a cor da camiseta dessa pessoa ou a cor de algum acessório que ela esteja usando, porque a gente não consegue ter percepção de cores com os bastonetes, que são os caras que dão a visão quando a gente tem menor luminosidade. Uma coisa interessante a respeito dos bastonetes, e que tem a ver com a fóvea, é que a gente às vezes consegue enxergar com os bastonetes melhor fora do ponto central do foco. Faz um experimento uma hora dessas olhando estrelas. Se você olhar uma estrela diretamente, você vai colocar aquela estrela projetada bem no centro da sua fóvea. Só que lá no centro da fóvea você não tem muito bastonete. E aquela luminosidade é pequena, você precisa de uma célula super sensível à luz. Então, se você quer olhar melhor uma estrela, às vezes é legal você focar num ponto ao lado dela. Olha fixamente para um ponto do lado, você vai perceber que o brilho daquela estrela que antes você estava enxergando aumenta. Por quê? Porque você está focando aquele objeto ou aquela parte do céu bem na fóvea e a região que está captando a luminosidade daquela estrela está fora da fóvea, onde a gente tem um monte de bastonetes. Beleza? Então os bastonetes são os mais numerosos, são os mais sensíveis à luz, eles não distinguem cores e eles estão mais localizados fora da fóvea. O que é interessante a respeito dos bastonetes é que eles são formados por uma proteína conjugada, formada de opsina, que é a parte proteica, e um outro composto chamado 2-cis-retinal. Esse retinal vem do ácido retinóico, que nada mais é do que a vitamina A. Por isso que a falta de vitamina A no seu corpo pode te dar a chamada cegueira noturna, porque você não forma o retinal. Beleza? Aí nós temos os cones, gente. Os cones já percebem cores em 3 espectros: Red, Green e Blue. A escala RGB: vermelho, verde e azul. Com base nessas 3 cores, você consegue montar bilhões de cores diferentes. Olha que coisa louca! 3 coresinhas formam todas que a gente conhece. Que massa, né? Eles são menos numerosos. E olha a desproporção. São 6 milhões de cones. E quase todos os cones estão
lá no centro focal, lá na fóvea. Ou seja, fora da fóvea, a gente já não tem muita distinção de cores. Aí lembre-se também que eles são menos sensíveis à luz. Os bastonetes enxergam melhor quando tem pouca luz do que os cones. Claro, os bastonetes enxergam melhor também quando tem mais luz, porque eles são super sensíveis. Mas os cones precisam de mais luminosidade para fazer a distinção das cores. E você não vai esquecer, os cones enxergam cores. Beleza? O composto opsina, que é um composto proteico, também está presente nos cones, só que ao invés de se ligar com retinal, ele se junta com retineno, que é um composto também derivado da vitamina A. Beleza? Agora vem pra cá. Eu acho que você deve ter percebido esse M e esse H. O que é isso, professor? M e H. Miopia e hipermetropia. Os dois distúrbios de visão mais comuns que a gente tem. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. A miopia é um distúrbio de visão que a gente tem quando o foco da sua imagem está centralizado num ponto antes da retina. Ó, a miopia antes da retina. A retina está aqui. Se o foco, se a conversão dos raios luminosos feitos pelo cristalino está caindo antes da retina, você tem uma miopia. Como que a gente corrige esse problema? Com uma lente divergente. Como assim? Ela está convergindo muito cedo, então você tem que abrir essa conversão, ou seja, divergir, para que o foco caia lá na fóvea. O outro distúrbio, hipermetropia. O teu ponto focal está para trás da retina, ou seja, a luz que está batendo lá na retina vai entrar desfocada. E aí, prof, aí a gente tem que usar uma lente convergente. Já que o foco está lá atrás, você tem que convergir para ele cair um pouco antes do ponto onde está a retina. A gente vai ter um foco depois da retina, usa uma lente convergente. Lembrando, miopia é um distúrbio que afeta muito mais a visão à distância. Hipermetropia afeta muito mais a distância mais próxima, né? As coisas que ficam mais perto. E para você não esquecer aonde que está a miopia e aonde que está a hipermetropia, lembra, ó, antes as mulheres, depois os homens. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula rapidinha e fica aí que eu tenho um comentário final para você. Não esquece que para apoiar o nosso projeto é muito simples. Basta você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e principalmente compartilhar essa aula com os seus amigos. Isso é relevante para a manutenção do nosso projeto e para a viabilidade dele. Eu espero poder ajudar muito mais pessoas além de você. Um grande abraço, fique bem e tchau, tchau.